Boa noite. É um prazer ter vocês aqui novamente na nossa live da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Eu sou o Dr. Bruno, são 7 horas da noite em ponto e nós vamos hoje falar sobre o HPV. Nós estamos vivendo um momento muito difícil e o fato da gente poder se encontrar aqui todas as quintas-feiras nos enche de felicidade, porque a gente consegue se conectar e consegue se atualizar juntos. Então isso é muito importante para a gente sempre poder crescer cada vez mais. E esse tema do HPV é um tema extremamente importante, é um tema em que a gente vai poder discutir uma das causas mais frequentes de câncer, principalmente na mulher. E hoje nós vamos ter junto com a gente o Dr. Alexandre Elauá. Dr. Alexandre, ele é coloproctologista, é membro da Sociedade Mineira de Coloproctologia, é membro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, sendo até titular, e também preceptor da Santa Casa de Misericórdia de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Então eu vou convidar ele aqui para entrar com a gente, ele já está conectado. E para a gente começar a bater um papo, antes do Dr. Alexandre entrar, saber um pouquinho mais do que é o HPV. O papiloma vírus humano. O Dr. Alexandre já entrou, já estava preparado. E aí, como está? Bruno, boa noite. Queria Boa noite, agradecer. você me ouve bem? Estou te ouvindo bem. Vocês me ouvem? Sim, perfeito. Queria agradecer primeiramente o convite, para participar, o convite da Sociedade Mineira de Coloproctologia para participar dessa live, que desde o início da pandemia estamos firmes e fortes, com os temas variados aí. E hoje pretendo trazer aí um pouco de HPV de uma maneira mais clara para que a turma que se dispôs a esses 30 minutos aí de assistir possa aprender alguma coisa, usar para a vida prática. É muito importante esse tema, né, Alexandre? Assim, primeiro eu fico muito feliz de você lembrar dessa questão da pandemia com relação às nossas lives, porque isso acabou estimulando a sociedade a se modificar e tentar se aproximar do público. E já que não dá para fazer presencial, eu acho que esse método online está sendo bastante eficiente. Eu acho que as pessoas estão aproveitando bastante. E esse tema do papiloma vírus humano, ele é extremamente importante, né? A gente tem aí quase 70% dos cânceres de colo uterino relacionados a um tipo só do HPV, e a gente tem mais de 150 tipos, então eu acho isso, a gente conversar sobre isso é nada mais relevante do que, pelo menos nesse mês de prevenção, a gente também lembrar do câncer de canal anal e também do câncer ginecológico. Me fala um pouquinho mais sobre o HPV. O que você considera importante para as pessoas saberem sobre o que é o HPV? Olha, é importante, especialmente nesse mês de março, a gente falar isso mesmo, porque o mês de março está representando para a gente a prevenção do câncer coloretal, como você falou. E o HPV, a gente pode falar que é um tipo de câncer que pode ser, de uma maneira assim meio coloquial, mas sexualmente transmissível. Então, o HPV, a sigla HPV é a sigla do papiloma vírus humano, é uma sigla em inglês. Ele é um vírus que acomete especificamente a espécie humana. Não existe esse vírus em nenhum outro tipo de ser vivo. Como você falou, tem mais de 150 variedades de vírus, sendo que 12 dessas 150 são oncogênicas. E além de ser responsável por 70% dos vírus dos cânceres de colo uterino, que é bastante conhecido pela população, ele é responsável, direcionando aqui para a nossa área de coloproctologia, por 90% dos cânceres de ânus, Além do câncer de vulva, vagina, pênis e orofaringe, que é boca e garganta. Então, quando a gente fala de HPV, a maioria da população pensa no colo uterino, mas ele vai muito além disso. Alguns aspectos interessantes do HPV é que a maioria das pessoas, todos nós, já entrou ou vai entrar em contato com algum tipo desses 150 variedades, pelo menos uma vez na vida. Uma ou várias vezes, e um tipo ou vários tipos. Você pode entrar em contato no mesmo momento com várias variedades. Variedades benignas, variedades com potencial de gerar um câncer. E 90% das pessoas que entram em contato com o HPV, eles não manifestam nenhum sintoma.
Então, essas pessoas são aparentemente normais, só que na relação sexual e outras formas que a gente vai falar mais para frente, está transmitindo. Isso é extremamente importante, né? Porque o transmissor assintomático, né, aquele que não tem sintoma, que não manifesta a doença, que não tem sinal, ele acaba permitindo que as pessoas entrem em contato com mais contactantes, né? E consigam aí transmitir até de maneira mais eficaz, né? Então, assim, infelizmente, mas o vírus ele se aproveita disso, né? E é assim muito como importante, a gente vê assim, o coronavírus, né? Que tá, no tempo do início da pandemia até agora, a gente já viu ele se modificando para conseguir ir mais longe, né? E é importante a gente falar sobre essas questões dos múltiplos tipos, porque dependendo do subtipo que a pessoa contrai, ela também tem mais chance de desenvolver um câncer do que outros. Então a gente sabe que o subtipo 6 e 11 é mais responsável pelas verrugas anais, né, anogenitais. Que são as que chamam mais atenção, né? Exatamente. Apesar de serem as menos perigosas. Exatamente. E o 16 e 18 são os mais relacionados com os cânceres que a gente vai discutir daqui para frente. Mas fala um pouquinho de como que a pessoa pode contrair, porque logo a gente já pensa na transmissão sexual, né? Mas assim, é importante, eu sempre tento conversar com os pacientes sobre essa questão de que nem sempre é assim e que nem sempre foi no parceiro atual que ele contraiu o vírus. Exato, eu vou falar disso. Porque realmente primeiro, assim, o HPV não está só na área anogenital. A gente vai focar na área anogenital e principalmente na parte anal, porque a gente está representando a coloproctologia aqui. Mas o HPV, ele também tem o HPV de superfície, que todo mundo conhece, principalmente em crianças e jovens, que dá nas mãos, na palma da mão, nos dedos, na planta do pé. Esse HPV, você pode ter contato, você vai pegar pelo contato físico mesmo, encostando uma verruga numa outra pessoa, e não basta encostar, a pessoa tem que estar com uma porta de entrada, ou seja, uma falha ali no sistema imunológico, alguma coisa que permita, não basta o contato, tem que ter uma série de combinações para que aquele contato gere uma infecção em outra pessoa. Então, assim, esses HPV de superfície, o contato é basicamente a forma de contágio. Os HPVs anogenitais, a grande maioria é transmitido por via sexual mesmo. A maioria dos pacientes que a gente acaba atendendo é por via sexual. E alguns fatores que favorecem essa transmissão, que a gente fala do sistema imunológico e tudo, está associado à ingestão excessiva de álcool, tabagismo, múltiplos parceiros sexuais e homem que tem relação com homem, para o HPV do tipo especificamente anal. Outro fator importante é porque às vezes o casal chega no consultório já numa situação de conflito porque um dos dois apareceu com uma verruga genital, vaginal, peniana, anal, e isso às vezes traz junto um conflito, um questionamento sobre fidelidade. E a gente sabe, como você falou, que o HPV, ele não está ali, você teve uma relação sexual, na semana seguinte você tem uma verruga, uma lesão neoplásica, uma lesão pré-neoplásica e tudo. Na verdade, você pode desenvolver a lesão anos depois do contato sexual. E como eu falei ali no início da nossa conversa, como 90% das pessoas são assintomáticas, mas são capazes de transmitir, às vezes o indivíduo pegou da própria esposa ou a esposa pegou do próprio marido, só que ela não tem manifestação, então aparentemente ela é uma pessoa que não tem HPV, mas na verdade foi dela. Então, assim, pode ter sido uma infidelidade, é claro, porque realmente o contato sexual é muito importante para o HPV anogenital, que é de vulva, vagina, pênis, ânus e inclusive a gente sabe que é a contaminação mais comum, mas a gente tem que dar a chance, porque senão a pessoa já fica até com medo de se manifestar, né, e procurar ajuda, por medo de ser considerado uma pessoa que teve algum relacionamento extraconjugal, né? Outra questão também que traz problemas assim, no consultório são crianças com verrugas na boca e na orofaringe.
a primeira coisa que se pensa às vezes, em abuso sexual. E já é bem relatado nos estudos que as crianças que nasceram por parto normal, ela pode ali naquela aspiração do muco vaginal, se a mãe estiver infectada, ela pode infectar pelo HPV naquela época e manifestar na infância. Então, assim, não é que tem que ficar cego para as outras possibilidades, mas existem outras possibilidades, inclusive existem outras pouco estabelecidas, mas que provavelmente não... existem outras formas de contágio, né? Agora, para o HPV anogenital, sexual é o mais importante. Uma coisa que eu queria deixar aberto para vocês, podem enviar perguntas, a gente vai direcionando a nossa discussão de acordo com o que vocês quiserem discutir, tá, gente? Então podem enviar em qualquer momento, qualquer comentário que quiserem. Vamos falar um pouquinho sobre a prevenção. Então a prevenção primária que a gente tem hoje em dia é a vacinação. Então a gente tem um programa até do próprio governo do Brasil, né, principalmente voltado para aquelas crianças mais jovens, mas a gente adolescentes tem hoje... jovens. Exatamente. E isso tem um motivo, né? A gente sabe que quanto mais cedo a vacinação, e de preferência antes de entrar em contato com o primeiro contato com o vírus, a gente vai ter aí uma maior chance de proteção contra aquele vírus. E a gente tem hoje, em geral, as vacinas que a gente chama de quadrivalentes, né? Elas pegam os 4 principais tipos. Fala um pouquinho pra gente aí da vacinação e depois a gente vai falar da outros tipos de prevenção que a gente pode ter. A vacinação, o Ministério da Saúde trouxe em 2014, então, a vacinação, inclusive a melhor vacina, que é a quadrivalente, que a gente hoje se dispõe de 2 tipos. A bivalente, que ela vai proteger contra o tipo 16 e 18, que são os principais tipos capazes de gerar o câncer, e a quadrivalente, ela protege contra o tipo 6, 11, 16 e 18. 6 e 11 está protegendo realmente contra as verrugas, que são... A verruga é o principal motivo de levar o paciente até o nosso consultório, porque elas são visíveis, elas incomodam, elas são friáveis. O que é friável? Você encosta, elas rompem, pode sangrar, pode gerar dor e tudo. Então, e pelo tipo 16, 18, que é o capaz de gerar o câncer mesmo. O Ministério da Saúde trouxe para a gente, por quê? Porque a gente, é muito interessante a gente falar de vacina agora, porque a gente está pensando, o mundo inteiro está falando muito de vacina, e de uma vacina contra o vírus, por causa do Covid. E a gente está vendo o tanto que não é simples. A gente vê países com potencial, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, e não consegue vacinar a população toda de uma hora para outra. Então, pensando em SUS, o governo focou numa faixa, que é a faixa que você falou, que tem o melhor resultado, que os trabalhos todos mostram que o paciente, antes de entrar em contato, antes do primeiro contato sexual, de preferência antes de ter tido nenhum contato com o HPV, principalmente do tipo oncogênico, ele consegue produzir uma quantidade de anticorpos muito maior no organismo em resposta à vacina do que os indivíduos que já entraram em contato ao longo da vida com várias variedades de HPV. Então, o que o governo fez? Resolveu pegar uma faixa bem restrita, mas para que consiga vacinar em massa essa faixa. Que faixa que é essa? Crianças de 9 a 14, meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Porém, é importante a gente falar que, saindo do Sistema Único de Saúde, saindo do governo, na rede privada, qualquer pessoa a partir de 9 anos é candidata a receber a vacina. Então, assim, a gente sabe que enquanto mais jovem, quanto menor a exposição, vai ter uma resposta melhor. Porém, assim como ocorre com o coronavírus, porque, por exemplo, eu já tive coronavírus, então eu não preciso vacinar, né? Porque eu já tenho uma resposta imunológica, eu já produzo anticorpo. E a gente sabe que precisa. Tem que esperar um mês, e se a vacina estiver disponível, que o problema não é poder ou não vacinar, é ter vacina, né? Exatamente. Mas se a vacina estiver disponível, a pessoa deve vacinar. Isso é uma coisa muito importante que você tocou, porque uma ouvinte perguntou se ela tem 40 anos, se ela poderia vacinar. E é exatamente isso que você colocou.
ela não faz parte do programa público. Então, fora da faixa etária, a partir dos 26 anos de idade, só apenas casos especiais vão conseguir vacinar pelo SUS. Enquanto que todos, a partir dessa idade, podem se vacinar na rede privada. Na rede privada, todas as pessoas, eles falam que na rede privada, não na rede privada, mas assim, tirando essa faixa, porque as crianças de 14, 15 anos, com certeza têm uma resposta muito melhor à vacina do que adultos de 30, crianças e adolescentes, né? Do que adultos de 35, 50 anos e tal. Mas, de qualquer forma, você passa a ter uma proteção maior do que a proteção adquirida pela infecção natural pela doença. Então, assim... Isso é importante, só um segundo, desculpa te interromper, mas é importante a pessoa entender que, mesmo que ela tenha tido um HPV, ela pode não estar protegida contra aquele HPV, mas os outros que ela não entrou em contato, ela está sendo protegida. Então, algum benefício ele está tendo, com certeza. Pois essa era uma outra pergunta importante assim, para a gente discutir, que beleza, eu já tive HPV, mesmo assim eu vacino? Sim. A vacina, ela induz a produção de anticorpos mais ou menos 10 vezes maior do que a doença naturalmente adquirida. Então, mesmo para o mesmo tipo viral, o paciente que se infectou pelo oncogênico mais importante aí, que é o 16 e 18, 16 é o mais importante, né? Que ele corresponde a 70% e o 18, 10%. Mas os outros bem menos. Mas só o 16 e 18 corresponde a 80% dos tumores HPV relacionados, né? Então, assim, a pessoa que já entrou em contato naturalmente com a doença, se ela se vacinar, ela vai ter uma proteção 10 vezes maior. Inclusive, há relatos de pessoas com remissão de doença após a vacinação, porque ela passa a circular com uma titulação muito maior de anticorpos. É lógico que a gente não pensa em vacina como tratamento. Ninguém vai vacinar para tratar HPV. A gente tem outras formas, né, que a gente pode falar também. Mas realmente a vacina é para todos. Né? E outra. Vamos seguir aqui com uma pergunta de um dos ouvintes também, perguntando sobre os sinais e sintomas, né? A gente sabe das verrugas, mas vamos falar um pouquinho sobre o que faz o paciente que às vezes não tem verruga, ou se tem, também procurar ou encontrar essas verrugas. Além disso, gente, só deixando um recado, essa aula, essa discussão vai ficar no nosso canal. Então, assim que terminar a nossa discussão aqui, nós vamos publicar no IGTV, e aí vocês podem acessar a hora que for. A gente viu aqui que tem um ouvinte que falou que o sinal não está muito bom, não está conseguindo ouvir agora, mas pode ouvir a hora que for depois, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho dos sinais e sintomas, Alexandre. A gente sabe essa questão da verruga, as verrugas podem se machucar, podem incomodar, coçar, mas o que mais que a gente pode falar sobre o que faz um paciente procurar a gente? O grande problema do HPV é porque realmente o que leva o paciente no consultório são as lesões que geralmente não viram câncer. Porém, existem o que a gente chama de neoplasia intraepitelial, que são já alterações que o HPV entra na célula humana, ele entra no núcleo, estou falando de uma maneira mais simples, interage com o DNA humano e vai criando defeitos através de proteínas, e esses defeitos vão se somando, e o tecido, o epitélio, né, porque é restrito ao epitélio, ele vai sofrendo modificações que a gente chama de displasia de baixo grau, displasia moderada, displasia de alto grau, e que, depois da displasia de alto grau, que é o câncer, carcinoma invasivo. Então, assim, as lesões que realmente acabam evoluindo para esse câncer invasivo são as lesões menos sintomáticas. Geralmente são manchinhas cinzas, manchinhas avermelhadas, esbranquiçadas, descamativas. O paciente pode queixar de bastante prurido, coceira, mas são sintomas inespecíficos, né? Então, por isso que a gente tem que ficar atento ali para... É o autoconhecimento, né? Eu acho que o paciente ele tem que se sentir, ele tem que ver o que ele está vendo de mudança, se ele tem uma coceira, uma irritação que não existia antes, uma feridinha que não cicatriza, qualquer lesão
que se manifesta como sendo uma coisa diferente daquilo que ele está, uma rouquidão, no caso do câncer de orofaringe, né, uma irritação. Nunca lembra, né? A gente nunca lembra do câncer de garganta e boca como HPV. Exatamente. Isso é muito importante. E uma coisa que muitos pacientes procuram a gente, né, Alexandre, que eu acho que é importante a gente ressaltar, é a questão do preservativo. Vale a pena usar o preservativo como preventivo para o HPV? Sim. Só que a gente tem que ter uma ressalva. Porque tem gente que fala, eu sempre usei preservativo, sempre me protegi. E apareci com HPV. Então, assim, o preservativo, fazendo uma analogia de novo, né? Porque eu estou vivendo no mundo da pandemia, então eu também estou influenciado por isso. Mas fazendo uma analogia, o preservativo é como se fosse a máscara que a gente usa hoje para o coronavírus. Ele garante uma proteção importante, mas não é 100%. Porque o HPV anogenital ele não é restrito ao pênis, por exemplo. Ele pode estar na região pubiana, na região inguinal. Então você usa aquele preservativo, mas no contato íntimo, no contato sexual, outras áreas que podem estar infectadas pelo tipo de HPV anogenital vai entrar em contato com o parceiro ali. Então, você pode ter pequenas fissuras de pele em que a secreção junto com o suor pode estar contaminada. Então, assim, a gente tem que explicar que não é uma proteção 100%, mas é melhor do que não se proteger. Mas é extremamente recomendada. É igual a máscara mesmo. Deve-se usar. Uma coisa importante, Alexandre, que eu acho que talvez valha a pena a gente abordar também, é a prevenção do câncer de colo uterino no paciente vacinado. Porque às vezes o paciente se vacina e acha, não, então agora eu estou livre, minha chance de ter doença é muito pequena, mas na verdade a gente tem que orientar o paciente que, mesmo estando protegido pelos tipos mais comuns, essa proteção ela não é 100% e também existem os outros subtipos, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Como é que você orienta os pacientes em relação à prevenção, tanto da região anal quanto na região do colo uterino? Assim? Olha, do colo uterino já é bastante estabelecido, porque o HPV, todos os estudos, a gente se sente até um pouco periférico, se sentia, porque hoje em dia tem muito estudo na área de coloproctologia da parte anal. Mas tudo começou com o colo uterino, né? Então, o colo uterino, inclusive, já existe o exame de Papa Nicolau, que é a citologia, que as mulheres já fazem de rotina desde uma certa idade, quando elas são adultas jovens, e a partir daí elas vão fazendo o que a gente chama de rastreamento. O que é o rastreamento? É fazer exame em pessoas que não têm sintoma, que não estão sentindo nada. Porque a gente viu que não é fácil, só pelos sintomas, falar assim, eu tenho ou você não tem. Principalmente porque as lesões menos sintomáticas são mais perigosas. Então, o rastreamento, o Papa Nicolau, já é bem estabelecido, todas as mulheres têm que fazer, a partir de uma certa idade. Que é um esfregaço ali mesmo, olha na lâmina e tudo. Se na mulher, eu vou falar da mulher primeiro, mas depois eu vou fazer a analogia com a parte proctológica, que é homem e mulher, que é o ânus. Então, se a mulher nessa citologia tem alguma alteração, ela é submetida à colposcopia, que o médico passa e faz uma visualização do colo uterino sob aumento. Então, principalmente os ginecologistas que fazem isso com um volume enorme, eles já têm uma habilidade, uma sensibilidade muito boa ali para ver lesões no colo uterino suspeitas. Tem aspecto que a gente fala bauenoide, às vezes umas avermelhadas, mosaicismo. Tem vários aspectos que para quem mexe especificamente com isso, é bastante óbvio. Com essa colposcopia, você pode tanto já fazer biópsia, que aí você já faz biópsia exatamente nas áreas que são mais suspeitas, para você não correr o risco de biopsiar um tecido normal ali sem enxergar direito, falar com a pessoa que ela não tem nada, e logo ali do lado tinha uma área alterada. Então você faz a biópsia sob aumento e se isso vier alteração, você ainda pode mandar para os testes moleculares que não são muito utilizados na prática, que são a captura híbrida e o PCR. A captura híbrida, ela não fala que tipo de vírus que é, não. Ela só fala se ele é de alto ou baixo risco, já ajuda muito. O PCR fala o tipo de vírus, só que só se for 16 ou 18. Porque o kit que é usado só consegue identificar o 16 e 18.
Os E na outros. verdade, não é todo paciente que vai precisar disso, né? Aquele paciente que Não, tem uma dúvida realmente é um. diagnóstica. Sim. Agora, fazendo analogia para o homem não, para o ânus, né? Porque na verdade é Uhum, para todo mundo. Não uhum, tem essa indicação de fazer essa citologia em toda a população, e sim em um grupo restrito. Porque o HIV tem várias particularidades em relação ao HPV, tem várias características específicas do paciente que tem HIV. Então, o paciente que tem HIV, ele deve passar por essa citologia anal. O homem que tem relação sexual com homem, mulheres que têm história de câncer vaginal, de colo uterino, vulva ou vagina, ou displasia de alto grau, que são aquelas alterações pré-cancerosas. Então, se a mulher faz ali no ginecologista e ela tem alterações na parte ginecológica, no Papa Nicolau, ela é candidata a fazer a prevenção, a citologia na parte anal, uhum. porque pela proximidade, relação sexual e tudo, então ela pode ter o mesmo tipo de vírus ali da parte ginecológica na parte anal. E indivíduos imunossuprimidos, que são entre os transplantados, usuários de corticoide, como doença de Addison, lúpus, pessoas que usam imunossupressores, como alguns pacientes com doença inflamatória grave, intestinal. Então, o E rastreamento para o ânus ele é restrito. mas de maneira geral também, se a gente considerar que o proctologista é o profissional indicado para fazer a prevenção do câncer de intestino também, e que Uhum. todos estão, se não, mesmo que não tenham história familiar, mesmo que não sintam nada, estão indicados a procurar um proctologista para prevenção aos 45 anos, o coloproctologista vai fazer esse exame de rotina. O Vai. exame da região Porque, perianal, do canal porque anal, que é importante. quando o paciente chega no seu consultório, eu falo que sempre que a gente vai fazer uma cirurgia para HPV, a gente pede a biópsia, mas a gente sabe que é HPV. Então, assim, o paciente, quando tem alguma alteração ali, vai no médico e a gente faz aquela sequência do exame físico, a gente vê ele. Raramente a gente tem uma dúvida se aquilo é HPV ou não. Mas o coloproctologista, se tiver várias lesões, ele vai levar para tratamento sob anestesia. Então, ele retira algumas lesões ali, manda para biópsia, cauteriza as outras. Então, assim, muitos pacientes chegam para a gente para olhar qualquer outra coisa e a gente identifica ali um codiloma, né? Que é o nome da Uhum. verruga na região, nas genitálias. Então, assim, fazendo a prevenção com o coloproctologista, naturalmente a gente acaba cercando essa parte do Identificando. HPV, né? Tem uma pergunta, tem duas perguntas aqui dos ouvintes. O Caio perguntou como orientar os pacientes que procuram um pronto-socorro. Eu acho que assim, a gente tem que separar, né, quando a gente vai falar de pronto-socorro, aquele paciente que está numa avaliação de vítima de abuso ou suspeita de abuso, né, enquanto aquele paciente que procura pela queixa. Então, se É. o médico é generalista, eu acho que ele deve orientar o paciente a procurar o especialista, né? Agora, Uhum. quando o paciente chega no pronto-socorro com suspeita de abuso e o HPV pode ser um sinal de contato, aí talvez valha a pena até procurar as autoridades competentes e que o médico saiba fazer uma avaliação aí já E, do ponto de vista até médico legal, né? sim, e tem assistente social também, tem o hospital, a gente já tem alguns setores preparados para esse tipo de problema. A gente só tem que tomar cuidado também para já não concluir Criar. de cara que é um Exatamente. abuso, porque, igual eu falei ali, nem sempre é. E uma Mas outra deve-se pergunta, desconfiar. com certeza. E uma outra pergunta que eu achei muito interessante eu estava com uma pequena verruga e ela caiu. Eu ainda tenho HPV? Isso é uma pergunta de um ouvinte aqui. Essa pergunta é difícil. Para a gente saber se você tem ou não HPV, a gente teria que ir mais além nos exames, mas isso não tem benefício nenhum para você. Então, na verdade, eu não sei se você estava. Quem que era? Eu perdi aqui. Eu não sei se estava no início, mas 90% das pessoas que desenvolvem algum sintoma de HPV não faz tratamento nenhum e num prazo aproximadamente de 2 anos não tem mais nada. Então a gente tem um sistema imunológico que dá conta de boa parte do serviço. Agora, dormir bem, comer bem, diminuir o estresse, essas coisas ajuda a você garantir que seu sistema de defesa aí esteja apto
para combater essas verrugas, mas você não precisa ficar achando que tem HPV. Porque, na verdade, ter ou não HPV é diferente de manifestar ou não. Exatamente. Ter HPV é muito mais extenso do que a gente acha. Alexandre, eu nem vi essa meia hora passar, viu? Na hora que eu estava vendo aqui agora, nós já estamos... Eu estou vendo estamos... aqui no relógio 19h30. Mas assim, eu queria agradecer demais. A gente não tem como esgotar o assunto, mas eu acho que a gente consegue passar o recado de que as pessoas têm que se olhar, saber que existe, né, e procurar o especialista na hora de prevenir e até de tratar. Né? Então, assim, eu acho isso muito importante, eu acho que o recado está dado. Eu queria que você mandasse uma mensagem aí para os nossos ouvintes. A pergunta da aula é: HPV, nós vencemos essa luta? Algo assim, né? Então, acho assim, nós vencemos a luta, porque a relação do HPV com o câncer começou a ser estudada na década de 80. E só muito recentemente que surgiu a vacina. Até então não existia nada tão eficiente, era mais a gente ficar enxugando gelo, porque era mais tratando lesões e tratando câncer, que a gente não conseguia cercar tudo. Então, como é tão difícil cercar o HPV, não tem nada mais eficiente que a vacina. Então, eu acho que a gente venceu a luta, mas a batalha ainda não, né? Porque não é só o HPV que dá câncer, e não é só o tipo 16 e 18 que está na nossa vacina. Tem outros... Nossa guerra tem que continuar. 138 tipos, né? Na verdade, para câncer, 10. Mas realmente a gente venceu a luta, assim, de uma maneira importante. Excelente, Alexandre. Eu queria agradecer muito a sua presença, tá? E agradecer a presença de vocês todos. Continuem assistindo a gente depois no nosso canal, então acompanhe a gente lá. Toda semana tem um tema novo sobre coloproctologia. Tá? E, Alexandre, nós vamos conversar mais vezes aí, nós vamos ter mais oportunidades para poder aprofundar nisso. Dá para ter outra, passou muito rápido. Exatamente. Boa noite para você, tá? Obrigado pelo convite aí, Bruno. Tudo de bom. Até mais. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.